Para encerrarmos nossas apresentações dessa tarde, teremos a palestra da doutora Ana Maria Araújo Silva Barbosa, psicóloga clínica e hospitalar, integrante do Centro Regional Integrado de Oncologia, CRIO, com o tema Perdas e o processo de luto, luto normal versus luto complicado. Seja bem-vinda, professora Ana Maria. Olá, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. O meu nome é Ana Maria Barbosa, eu sou psicóloga graduada pela Universidade Estadual do Ceará. Hoje sou psicóloga clínica e psicóloga hospitalar. No hospital trabalho na área de oncologia. Na clínica trabalho com um público especialmente enlutado, né? E aí é mais ou menos sobre isso que a gente vai tentar conversar aqui hoje, certo? Eu sou também mestranda em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Ceará, e aí vou tentar trazer um pouco desse meu olhar para que a gente consiga dialogar hoje, ok? O tema que a gente vai tentar conversar é especificamente sobre o que seria o luto normal, entre aspas, e o que é que seria esse luto complicado. E o tema, então, da nossa aula especificamente vai ser perdas e o processo de luto, luto normal versus luto complicado. Já me apresentei, então vou tentar entrar um pouquinho mais no assunto, certo? Introduzir esse assunto para que a gente possa conversar. Acho que a primeira coisa que eu preciso colocar aqui nesse primeiro momento já é que assim, a proposta foi de falar sobre o que é que seria um luto normal e o que é que seria um luto complicado, né? E aí a primeira ressalva que eu vou fazer é que, na verdade, hoje a linguagem que a gente utiliza, assim, o termo científico mais fidedigno, digamos assim, seria luto propriamente dito, né? Quando eu digo que existe um luto normal, é porque existiria um luto patológico, né? Um luto que foge da normalidade. E o luto, ele sempre vai ser a melhor coisa que a pessoa consegue fazer com aquela perda que ela experiencia, né? Então, não falamos em um luto normal e nem num luto patológico. A gente fala no luto propriamente dito, que seria esse processo mais saudável, digamos assim, e o luto complicado, que seria um luto um pouquinho mais adoecido, certo? Assim, é só em termos mesmo, porque é um termo importante, é uma expressão importante da gente saber para não pronunciar de forma incorreta. Então, vamos falar de luto propriamente dito e de luto complicado. E aí eu preciso começar falando com vocês sobre essa diferença entre perda e luto, certo? A perda, ela é o fato em si, ela é a perda que acontece, é a morte de alguém, é a perda de um emprego, né? É o fato, certo? O luto, ele tem muito mais a ver com a experiência. Então, é como eu sinto a minha perda, né? É uma experiência muitas vezes particular e muito solitária, porque só eu sei do meu luto. Né? As pessoas que estão no meu entorno, ainda que estejam também enlutadas, elas vão experienciar esse luto de uma outra forma, né? Porque cada um vivencia do seu modo muito singular. Então, o luto é essa experiência diante da perda de um vínculo significativo, ok? Não é apenas o fato, é a forma como eu sinto esse fato em mim. E aí, assim, ao longo do tempo, né, dentro dos estudos da própria psicologia, os estudos de pessoas que se dedicaram ao tema do luto, nós temos as primeiras definições, que eu vou tentar só pincelar aqui, e as definições mais recentes, ok? As primeiras definições que a gente pode falar seriam a do Freud, né, lá no começo do século passado, em que ele veio falar um pouquinho sobre esse luto. Tem dois textos dele muito interessantes sobre essa temática, claro que considerando aquele período histórico, considerando o conhecimento que se tinha naquele momento. Ele veio falar nos textos sobre a transitoriedade e luto e melancolia, sobre exatamente a vivência do luto sob a perspectiva da psicanálise, certo? São textos bem interessantes, vale a pena considerar a leitura. Outra autora extremamente importante nesses estudos mais clássicos sobre o luto foi a Elizabeth Kubler-Ross, que, né, assim, todo mundo que estuda cuidados paliativos, que estuda a questão do luto, de alguma forma, vai ter contato com a Elizabeth, porque ela foi uma das pioneiras também a falar sobre esse tema. A Kubler-Ross é aquela que trouxe a questão das fases do luto, né? Para ela, o luto, digamos assim, seria feito em 5 fases, né? E aí, a última fase seria, então, a aceitação. Hoje, essa ideia da Elizabeth Kubler-Ross não é tão atual, né? Assim, hoje a gente não considera que seria a melhor abordagem, porque hoje a gente entende o luto como um processo que pode durar uma vida inteira, né? A gente não fala de um luto que tem fim, que termina com uma aceitação. Então, ela foi muito importante naquele momento. Ela própria trouxe na definição dela que o luto ele não acontece naquelas fases subsequenciadas, né? O luto ele é uma experiência singular.
Então, ela trouxe as fases, mas hoje a gente toma como verdade e, na verdade, os estudos mais modernos vêm mostrando que não é bem assim, certo? Ele não acontece nessas fases bem estabelecidas. E aí, as definições mais contemporâneas, para compartilhar com vocês, nós temos o Bowlby, temos o Parks, né, que tem 2 livros extremamente importantes no estudo do luto hoje. O Orden, inclusive, ele está citado logo embaixo do slide, porque ele trouxe, nesse livro dele sobre aconselhamento do luto, ele explica muito bem todo o processo, ele traz a visão dele sobre o processo e é muito rica a leitura para quem trabalha com esse tema. A Maria Helena Pereira Franco, que é uma autora nossa, né, aqui do Brasil, ela faz a própria leitura dela sobre a questão do luto e eu acho que para a gente aqui é extremamente importante entrar em contato. E, por último, um modelo que eu vou explicar mais para frente, que é o modelo dual do luto, certo? É o modelo que hoje a gente considera essencial dentro da clínica do luto. E aí, o que é que seria, então, esse modelo dual do luto, né? É um modelo criado por esses 2 autores, que eu cito no slide, em que eles 2 vão falar que a experiência do luto é uma experiência de oscilação, certo? A experiência de perda, ela oscila entre um movimento de restauração e um movimento de perda, né? Vou me focar um pouquinho mais no slide para a gente conseguir olhar o que é que tem escrito, certo? Dentro de um lado, então, a gente teria essa orientação para a perda, né? Em que haveria um trabalho de luto, haveria a negação e evitação da realidade, né? Essa pessoa está muito focada na experiência da perda. Ela olha coisas daquela pessoa que morreu, ela está muito voltada àquela vivência mais difícil. E essa pessoa ela vai oscilar com essa outra orientação para a restauração, né? Que é quando ela começa, por exemplo, a se reabrir para as relações, né? Quando ela começa a voltar a trabalhar, por exemplo, se abre de novo para algumas vivências que ela tinha parado de experienciar por conta da perda. Então, uma experiência saudável de luto seria oscilatória. A pessoa iria de uma orientação para perda, de uma orientação para restauração, sempre oscilando. Eu costumo comparar, por exemplo, com o movimento do mar, né? Assim, as ondas do mar. As ondas do mar, elas vão e vêm e elas nunca estão paradas, né? Elas estão sempre em movimento. O processo de luto, ele também é um movimento constante. Então, não chega esse momento em que eu simplesmente vou aceitar a minha perda, porque eu estou em movimento. E a gente diz que assim, é quando eu estou fixa em apenas um desses polos é que, de alguma forma, o meu luto ele pode complicar, né? O que é que acontece? Alguém que, por exemplo, está constantemente fixo nessa orientação para a perda, é alguém que não consegue fazer nada a não ser lamentar essa perda, né? Uma pessoa que não consegue trabalhar, não consegue ter cuidados básicos de higiene, por exemplo, né? Alguém que está muito vinculado com a experiência da perda. E aí, se ela fica fixa nesse ponto, ela pode estar experienciando um luto mais complicado, que eu vou, com certeza, destrinchar mais para frente. E aí, quando a pessoa também está muito voltada para a questão da restauração, ela nem entra em contato com a perda, ela continua vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido, isso também traz consequências a longo prazo e pode ser o luto complicado. Então, essa oscilação ela tem uma função regulatória, uma função adaptativa para os seres humanos que experienciam a perda. E aí, trago para vocês que o luto ele não é feito de encaixes, né? O luto ele não acontece como num jogo que a gente encaixa as pecinhas e a gente ganha no final, né? O luto ele é uma experiência muitas vezes bagunçada, certo? A gente se desorganiza, é totalmente desorganizador para muitas pessoas. Rodrigo Luiz, ele sempre coloca que cada luto é um deserto a ser atravessado, porque é isso, é um atravessamento de uma vida inteira. O luto ele não teria fim, né? Assim, ao contrário do que a gente pensava antes, que vai chegar um dia em que eu vou aceitar a minha perda, em que eu vou viver tranquila, assim, como se nada tivesse acontecido, ou então lembrando só de vez em quando. Na verdade, não, é uma experiência de uma vida inteira, né? Vou explicar um pouquinho melhor também essa questão, certo? Então, é um processo, não é um evento, né? A gente não fala de um evento e que se concretiza, que se finaliza ali, né? É um processo que às vezes dura a vida inteira. Ele não some com o tempo, né? Por isso que é muito complicado a gente dizer, por exemplo, que o luto foi elaborado, que o luto foi superado, né? Porque a gente não supera o luto, a gente aprende a caminhar com esse luto. Eu não consigo apagar, porque o luto ele vem de uma relação de amor. Se eu amava alguém,
Então, consequentemente, talvez eu seja essa pessoa enlutada pro resto da vida, porque eu não vou deixar de amar quem eu amo, né? Eu só aprendo a viver com essa perda. E aí o luto, ele não é sempre dor, mas ele também não vai doer sempre, certo? Eu não estou dizendo para vocês que vocês vão ficar eternamente sofrendo do mesmo jeito que sofreram no primeiro dia. É claro que existem muitas modificações que acontecem ao longo do tempo, mas é um atravessamento de uma vida toda. E o luto, assim, a gente costuma pensar que ele é apenas tristeza, né? É como se o luto ele se resumisse à tristeza. Todo mundo que está enlutado está triste. E, na verdade, eu trago aqui para vocês uma série de reações que são esperadas no processo de luto, né? No luto existem sentimentos, a tristeza é um desses sentimentos, existem sensações físicas, existem cognições que se alteram por conta do processo de luto, existem comportamentos que também vão ser implementados, né, por conta da vivência do luto. Então, a tristeza ela é um aspecto do luto. Na verdade, o luto ele é perpassado por várias outras reações, certo? Então, não dá para a gente resumir e tratar como se fosse algo simples. E aí, só para explicar melhor o que eu estava tentando colocar há pouco tempo, né? O luto tem fim? Será que o luto tem fim? Vai chegar um dia em que eu não vou ser mais enlutada? Como eu falei, o luto é o preço do amor, né? Será que eu vou conseguir deixar de amar a minha mãe, que eu tanto amei, né? Só porque ela morreu? Não, eu vou continuar amando e enquanto eu amar, eu vou ser enlutada por essa pessoa. Mas esse luto, ele com certeza vai se transformar com o tempo. E aí, dois conceitos importantes para a gente pensar para desenvolver a questão do luto complicado mais para frente, certo? Logo que nós perdemos a pessoa que a gente ama, né? Ou então perdemos ali, passamos por uma outra perda significativa, nós vamos vivenciar o luto agudo, que é quando eu sou o luto, né? Assim, eu sou dor, eu não sinto a dor, eu simplesmente sou a dor porque me dói muito. Então, a gente fala de um luto agudo, que pode incluir todas aquelas reações que eu mencionei logo agora, certo? Com o tempo, com o processo de adaptação, eu acho que muito mais um movimento de adaptação do que o próprio tempo, eu vou integrando o meu luto, né? Eu vou aprendendo a viver no mundo com esse luto. E aí a gente sairia, então, de um luto agudo, que é esse em que eu sou a dor, e a partir de um processo de adaptação, eu chegaria no luto integrado, né? Que é quando eu tenho a dor. E aí eu até coloquei a luzinha aí, não sei se dá para vocês verem. Coloquei a lâmpadazinha porque é mais ou menos assim, eu costumo estabelecer esse paralelo, né, é como se fosse uma lâmpada. Logo que eu perco a pessoa que eu amo, logo que eu passo pela experiência da perda, essa luzinha ela vai estar acesa, como se fosse uma sirenezinha da ambulância tocando o tempo todo, né, me dizendo que está doendo. E aí, com o tempo, com o meu processo de adaptação, a luzinha ela vai apagando, né? Não vai estar doendo o tempo todo, a luz não vai estar acesa o tempo todo. Mas, em algum momento, quando eu estiver passando na rua e eu lembrar ali daquela pessoa, esse luto ele pode agudizar e aí a luzinha acende de novo, né? E aí depois passa e um dia pode acender de novo. É esse processo oscilatório, certo? A diferença é que a luz não vai estar ligada o tempo todo, porque eu não vou estar o tempo todo voltado para a minha perda, pelo menos com o passar do tempo. E aí, o luto integrado, esse que eu estou trazendo aqui, é o luto propriamente dito, certo? Eu digo sempre também que o luto ele é um processo de aprendizagem, né? Como eu falei para vocês, é a gente aprender a estar no mundo sem essa pessoa que a gente ama, certo? É como se o mundo ele tivesse o mesmo, né? Tá tudo igual no mundo, mas ao mesmo tempo tá tudo diferente, porque para mim tá tudo diferente. Aquela pessoa que eu tanto amei, que eu tanto amo, não está ali compondo o meu mundo, né? Como se faltasse a pecinha do quebra-cabeça que a gente nunca vai conseguir substituir. E aí exige, então, essa adaptação interna e essa adaptação externa ao mundo. Esse mundo, ele realmente continua igual para quem está de fora, né? Mas para mim ele mudou e eu preciso me adaptar a ele. O luto agudo, é importante que a gente traga isso, que o luto agudo, esse que se sucede logo após a perda, né? Esse que acontece logo após a perda, ele coloca o enlutado numa situação de risco, né? Como coloquei aí, existem elevados índices de mortalidade nos primeiros 6 meses após a perda, né? O risco de suicídio, ele também é muito maior nas primeiras semanas de luto. E esse luto, ele pode disfuncionalizar a pessoa. Então, o enlutado agudo, ele está numa situação de risco, certo? Por isso que é tão importante a gente oferecer cuidado emocional para ele.
Trouxe uma citação do Worden, daquele livro que eu citei logo há pouco, porque é uma citação muito importante, né? Assim, que eu acho que situa bem o que é esse processo de luto. O Worden coloca que quando ocorrem eventos imprevistos ou incongruentes, tais como a morte de um ente amado, a pessoa precisa redefinir o self e reaprender formas de envolver-se com o mundo sem a pessoa falecida. A pessoa, ela não vai retornar a um nível de funcionamento que ela tinha antes da perda, mas ela aprende a desenvolver uma vida significativa sem esse ente querido. Inclusive porque hoje nós temos muito a noção dos laços continuados, certo? Mesmo após a perda, mesmo após a morte, esses laços, esses vínculos, eles continuam, né? Então, a história que eu vivi com essa pessoa que morreu, ela continua comigo. Mas aí, vou ter que fazer um trabalho ali interno, emocional, muito, né, assim, duro, muito difícil de adaptação. E aí, mexe com a nossa questão mesmo de segurança básica, né? Como que eu posso me sentir seguro? Como que eu posso me sentir bem, confortável no mundo sem essa pessoa, né? Essa pessoa que era tão central para mim. Quem eu sou agora, né? Mexe com a nossa identidade realmente. E aí, já entrando um pouquinho mais na questão do luto complicado, o luto ele é um risco que todo mundo corre quando escolhe amar, né? Toda pessoa que se conecta com outra está de alguma forma propenso a se lutar, porque as pessoas elas morrem, elas vão embora, né? Então, amar alguém faz parte de uma vida boa e saudável, e essa perda ela pode fazer parte desse vínculo, né? E aí é sempre interessante que assim, a gente estabelece medida certa para tudo nessa vida, né? E aí, quando a gente pensa na questão do luto propriamente dito e do luto complicado, teria a ver com essa questão da dosagem, né? Uma pessoa que se luta demais ou a pessoa que se luta de menos, ela é potencialmente propensa a desenvolver luto complicado, né? Que eu vou destrinchar mais para frente. Então, é como se houvesse uma medida certa, né? Mas qual a medida certa? É tão singular e a gente vai tentando descobrir isso. A gente vai tentando experienciar isso e na terapia é algo que a gente também faz muito, assim, com o cliente que está enlutado, né? Então, tanto, acho que quando eu coloco aqui, a pessoa que se luta demais ou se luta de menos tem a ver com aquele modelo dual do luto que eu citei, certo? A pessoa que se luta demais, ela está o tempo todo voltada para a perda, e a pessoa que se luta de menos, ela está o tempo todo voltada para a restauração. É essa cristalização em um dos polos que adoece. E como é que a gente identifica, né, a quantidade necessária de luto? Como é que a gente define o quanto que alguém pode ou não pode se lutar? Por quanto tempo essa pessoa tem que se lutar, né, para eu dizer que está tudo bem? Essas expectativas sobre o luto, né, na verdade, as expectativas sobre a maior parte das nossas vivências são socialmente construídas, são culturalmente construídas, né? Então, o entendimento que nós temos sobre o luto, essa medida certa, esse tempo do luto, é muito também de cada sociedade, né? Assim, o que eu entendo aqui por luto complicado é totalmente diferente, talvez, do que uma pessoa lá no Japão entende por luto complicado, né? Então, é muito culturalmente inserida, é uma concepção cultural também. E qual é o nosso contexto sociocultural, né? Trago vocês para pensar mesmo. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza a independência, que valoriza pessoas felizes, economicamente ativas, né? Valoriza tudo isso aqui. E aí tem até alguns autores que falam, por exemplo, que nós vivemos a sociedade do cansaço, né? Nós estamos exaustos, estamos correndo, e é como se isso fosse a nossa vida mesmo, a vida normal, digamos assim. Né? E aí, nessa sociedade, o luto ele não é aceito. O luto ele é um atrapalho, né? Ele impede que as pessoas sejam produtivas. Como assim? Não vai trabalhar porque está enlutado? Né? Então, o luto ele é esse atrapalho que impede as pessoas de serem produtivas e de serem aceitas nessa sociedade. Então, é uma sociedade que não suporta a dor e, consequentemente, também não suporta o luto. Né? A gente quer que o luto acabe logo, o nosso e o do outro. Então, esses comportamentos relacionados à saúde, como eu já falei antes, eles são, e a adaptação, eles são subprodutos de processos culturais e históricos de comportamentos considerados estranhos, não adaptativos ou patológicos num dado meio cultural, que poderiam ser totalmente aceitas em outros contextos culturais. O fenômeno do luto teria mais a ver com uma ordem cultural do que com um fato médico. Então, eu sempre preciso pensar o processo de luto inserido dentro de uma cultura. Eu não posso pensar essa pessoa enlutada, essa vivência do luto em um contexto
né, assim, descontextualizado. Eu preciso sempre focar no contexto que essa pessoa vive. Então, até agora a gente está tentando dizer aqui que o luto, na verdade, ele não é uma doença, né? O luto, ele é um processo natural, é um processo esperado dentro de uma construção de um vínculo, né? Ele é a reação a uma perda de um vínculo significativo. É esperado que as pessoas se enlutem, né? Pergunta, inclusive, para vocês. Imaginem que vocês morreram, né? Vocês queriam que ninguém se importasse, que ninguém fosse no velório, que ninguém, né, que as pessoas seguissem a vida delas como se nada tivesse acontecido. Então, a gente espera que as pessoas se enlutem por nós também, né? É algo socialmente construído e é algo esperado, é algo normal dentro de uma história de vida. E aí, então, se ele não é doença, o que é que seria, então, esse luto complicado, né? Como que a gente vai falar de luto complicado? Quando que ele complica, quando que ele vira mais patológico, quando que ele vira um adoecimento e sai desse lugar de normalidade, digamos assim. E aí, né, assim, acho que vou trazer agora alguns autores que vão situar a gente melhor sobre essa questão do luto complicado. Na verdade, o luto, esse luto mais complicado, ele já ganhou inúmeros nomes, né? A gente está falando aqui de uma temática que não é consonância na literatura, não é uma temática fácil de ser falada. Estou tentando trazer aqui de forma muito simplificada para vocês. Mas é uma temática muito complexa, muito controversa, né? Se você for ver, o autor A, ele vai dizer que é uma coisa, o autor B vai dizer que é outra coisa, o autor C vai dizer que não existe luto complicado, que todo luto é normal, né? Então, é muito controverso. Os manuais de diagnóstico de saúde mental, eles vão trazer uma concepção, uma nomenclatura, e aí a gente precisa olhar para tudo isso e tentar pegar o que é que faz sentido para a gente, né? O que é que a nossa experiência nos diz. Na clínica, com enlutados eu percebo ali alguns aspectos e eu vou dizendo para vocês aqui mais ou menos, né, no que eu acredito, o que é que faz mais sentido para mim. Então, não é um consenso, certo? Nós estamos falando de um tema muito complexo e eu vou trazer alguns autores que ao longo do tempo foram desenvolvendo esse conceito. O primeiro autor que eu queria falar para vocês é o Horowitz. Ele vem falar primeiramente do luto patológico, né? Lá em 1993 na verdade não começou, ele começou bem antes a estudar essa temática, mas em 93 ele tem uma publicação em que ele fala um pouco mais sobre esse luto, sobre esse luto que seria mais patológico, né? Foi a nomenclatura que ele utilizou na época. E aí o Horowitz ele veio trazer alguns critérios que colocariam o luto como um luto mais patológico. E eu vou tentar discutir com vocês esses critérios a partir de agora. Acho que o evento em si é a perda, certo? A partir da perda a gente vai falar desses critérios. O primeiro critério que ele utilizou foi a questão da intrusão, né? Ele falava que no luto patológico haviam imagens, ideias, memórias, sonhos recorrentes ou pesadelos intrusivos angustiantes sobre essa pessoa que morreu. A mente ela era invadida por emoções sem uma sensação de redução da ansiedade. E eu sublinhei essa questão aqui porque eu acho que é isso. A intrusão ela vai aparecer em algum momento em um processo de luto. Porém, quando a gente fala aqui desse luto mais patológico, né, quando ele falou lá em 1993 sobre o luto mais patológico, ele estava falando dessa intrusão de imagens, de ideias que não tinham uma sensação de redução da intensidade, né? Continuavam intensas independente de como o sujeito estivesse. Então, não há essa redução da intensidade. Além disso, havia também ilusões, pseudo-alucinações, a mente seria assombrada por um sentido da presença do falecido, sem uma sensação de redução da intensidade novamente, né? A alucinação, como eu mostrei naquele slide anterior com as reações de luto, a alucinação ela pode sim acontecer num processo de luto esperado, digamos assim. Porém, aqui a gente está falando de ilusões e pseudo-alucinações que não melhoram, que não reduzem de intensidade, né? Então, o sujeito ele é atravessado por essas alucinações. Então, existem ideias, pensamentos intrusivos que vêm recorrentemente e não são, de alguma forma, amenizados, suavizados com o tempo. Um outro critério importante é a negação, certo? A negação é uma defesa, né? Todos nós nos defendemos negando, de alguma forma, uma experiência muito difícil. Então, a negação ela também pode acontecer num processo de luto propriamente dito. Aqui, no luto patológico, ele vai especificar o que é que seria essa negação, né, na visão dele.
seria uma redução não adaptativa ou evitação de incluir no pensamento, comunicação ou ações de temas relacionados com a perda. Essa pessoa ela não entra em contato de forma alguma, né? De forma realmente assim que foge do esperado. Ela não admite essa perda de forma nenhuma. Também tem a questão de ter uma relação implícita por mais de 6 meses com o falecido, como se estivesse vivo. A pessoa segue a vida dela como se essa pessoa continuasse viva, né? Dentro de comportamentos que entrariam ali mais na ordem do bizarro, certo? Mantém os pertences do falecido exatamente ou completamente como antes. A pessoa não consegue se desfazer de forma alguma de nenhum item da vida dessa pessoa que faleceu, né? Existe algo ali que é mais extremo, é como se fugisse um pouco mais da curva, certo? Tudo que eu vou falar aqui acontece no luto normal, no luto propriamente dito, mas quando a gente fala desse luto que é adoecimento, a gente fala de um extremo que foge da curva, né? Que tem uma intensidade diferente. Um outro aspecto também, um outro critério que ele veio falar foi a falha de adaptação, certo? Essa pessoa, ela tem uma incapacidade, não é só uma dificuldade, é uma incapacidade de retomar o trabalho ou responsabilidades em casa passado um mês da perda. E o Horowitz, ele vem situar tempo, né? Vocês observem que ele traz os 6 meses aqui na negação, agora ele traz o primeiro mês de perda, certo? Então, ele situa no tempo, lá em 1993. Ele também coloca que há uma falha de adaptação porque a pessoa ela tem dificuldade para estabelecer novas relações após 13 meses da perda. Para esse autor, até o primeiro ano de morte daquela pessoa, seria ok se essa pessoa não conseguisse se adaptar, certo? Mas quando passa do primeiro ano de morte, né, quando chega no 13º mês, se essa pessoa não consegue de forma alguma estabelecer novas relações, então seria um critério a mais para essa pessoa estar com um luto mais patológico. Há também a falha de adaptação com exaustão, fadiga excessiva, sintomas somáticos importantes, né, que ocorrem logo após a perda, certo? Então tem essa demarcação que é a perda em si. E aí, assim, aquela, como eu falei, foi a visão do Horowitz lá em 1993, né? Ele vinha desenvolvendo desde antes. E aí, em 93, ele publicou sobre o luto patológico, certo? Que é uma expressão que a gente não utiliza mais hoje, não falamos mais em luto patológico. Vamos falar agora sobre uma outra autora muito importante, né, contemporânea, que é uma das que produzem muito sobre a questão do luto e que, inclusive, a visão dela, a perspectiva dela, o DSM utiliza, né? Assim, então, é alguém muito influente, certo? A Holly Pringerson, ela veio falar sobre o transtorno de luto prolongado. A denominação que ela deu foi essa, certo? E aí, como ela é cognitivo-comportamental, né? Ela é da abordagem cognitivo-comportamental, ela vem falar de uma tríade que está presente nesse transtorno de luto prolongado. E aí são um conjunto de sintomas que vão incluir pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então, ela fala que esse luto prolongado acontece nessas 3 dimensões, nessa tríade. Ela também coloca tempo. Vocês veem aí que ela diz que a pessoa tem que ter esses sintomas, né, esse conjunto de sintomas por um período de pelo menos 6 meses. Então, ela também coloca tempo. E são sintomas necessariamente associados a uma disfunção social ou funcional. Então, existe modificação importante da funcionalidade da pessoa. Os pensamentos estão alterados, os sentimentos e os comportamentos. E os elementos fundamentais que ela coloca para a gente são 3, né? 3 principais. Que mais para frente eu vou também destrinchar um pouco melhor. Ela fala de uma sensação de dormência emocional decorrente da perda. Ela fala de um componente de trauma inerente à experiência de luto. Alguns autores colocam, inclusive, que todo luto tem algo de traumático, né? Porque é algo que impacta de fato, assim, é algo de traumático. Porém, aqui ela coloca como isso fazendo parte desse luto prolongado. Um outro elemento é a manifestação em sintomas de choque, incapacidade funcional e ressentimento, certo? Mais uma vez lembrando, tudo isso daqui também pode acontecer no luto propriamente dito, porém aqui ganha uma intensidade muito maior, é muito mais forte, mais pesado. Outra autora, que é muito importante que a gente também traga, que é
A que eu tenho mais afinidade, assim, é alguém que também é contemporânea, vem estudando, né, sobre esse luto, é muito ativa no estudo do luto, especialmente o luto complicado, inclusive essa denominação luto complicado é dela, né, que é a Catherine Shi, é norte-americana, e ela vem desenvolver um pouco mais esse conceito de luto complicado, certo? Ela e a Pringerson são duas que estudam muito isso hoje em dia, e as duas tem discordâncias, tem concordâncias, né? Eu tentei trazer primeiro a visão de uma que não é tão diferente da visão da outra, certo? A gente vai ver um pouquinho a diferença. A Catherine Shi, ela vem falar que o luto complicado é esse adoecimento pelo processo de luto, certo? Ela diz que dentre os enlutados lá que ela pesquisou, 10% falham na transição do luto agudo ao luto integrado. Então, de uma população ali de 100 pessoas enlutadas, 10 iriam fugir da curva e aí não conseguiriam fazer essa transição do luto agudo para o luto integrado. E aí esse luto agudo, então, que nós vimos que é muito doloroso, ele se prolonga indefinidamente, certo? A pessoa ela não consegue passar ali pelo processo de adaptação depois da perda. E aí ela entraria, então, nesse luto complicado. Como eu falei, assim, são poucas diferenças entre as duas, né? Só se a gente fosse aprofundar muito mais nisso, mas eu não sei se é conveniente aqui. Mas eu acho que a grande diferença é que a autora anterior que eu falei, ela delimita ali um tempo de 6 meses. A Catherine Shi não coloca um tempo, certo? Ela diz pra gente que, na verdade, tem processos de luto que, de cara, vão ser lutos complicados, né? Em que ali, num primeiro momento, você já percebe que de alguma forma tem algo ali que está mais adoecido. Então, ela não coloca um tempo mínimo, digamos assim, para a gente dizer que essa pessoa está vivenciando um luto complicado. É claro que para eu dizer que essa pessoa está com um luto complicado, sem essa delimitação do tempo, eu preciso ter um olhar clínico muito bom, né? Eu preciso ter muito cuidado nessa classificação para eu não dizer algo que está errado. Então, não tem um tempo mínimo, mas eu preciso ter um cuidado nesse olhar. Então, o que ela vem nos dizer é isso, né? Que nesse luto agudo, que é aquele logo após a morte, em que a pessoa é a própria dor, a pessoa ela passa por complicações, certo? Ali naquele momento já complica. E aí, esse processo de adaptação que aconteceria, ele não acontece, porque a pessoa não faz a transição. A pessoa não consegue sair do luto agudo para chegar no luto integrado. Então, o luto não se integra, ela vai continuar doendo muito, né? Ela vai continuar com essa intensidade de dor. Algumas características que a Catherine traz sobre esse luto complicado. Haveria um congelamento no processo dinâmico do luto. Lembra que eu falei que o luto ele é dual, ele oscila, certo? Feito às ondas do mar. No luto complicado tem um congelamento. Imaginem que o mar congela. As ondas não saem mais do canto. É mais ou menos isso que acontece no luto complicado. Eu congelo em um dos polos, eu congelo em alguns sintomas. Então, não existe esse movimento oscilatório entre luto e restauração. Existe também a presença de pensamentos desadaptativos, ruminativos, às vezes uma culpa que é ruminada durante muito tempo, uma culpa que vem como um pensamento intrusivo, que entra na cabeça da pessoa, né? Que essa pessoa não consegue se desvincular. Então, tem uma característica de ruminação. Essa é uma grande característica do luto complicado. Existe uma evitação, pode existir uma evitação prolongada, né? Quando a pessoa ela evita entrar em contato, não consegue olhar para as fotos da pessoa morta, não consegue, por exemplo, participar dos rituais de despedida, evita entrar em contato com qualquer coisa que faça lembrar, que faça mencionar a pessoa amada. Então, existe uma evitação muito intensiva aí. Existe também um desinvestimento social, certo? Essa pessoa que antes era integrada à sociedade, que convivia, que socializava, passa a não ter mais um investimento nesse mundo social, nesse externo. Então, também engessa nesse ponto social. Pode ter comportamentos de risco e comportamentos abusivos. É alguém que pode começar, sim, a desenvolver ali uma dependência maior de alguma substância, né? Tem comportamentos mais arriscados. Um descuidado mesmo com a própria vida, né? Tem alguns enlutados mais graves que eu recebo na clínica que chegam, principalmente nesse momento do luto agudo,
com uma dificuldade muito grande para coisas básicas, né? Às vezes a minha intervenção ali naquele primeiro momento de alguma forma, sensibilizar essa pessoa para que ela consiga fazer o básico, tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, tomar água, né? Isso aqui, essas 4 coisas que são básicas para a gente, às vezes são muito desafiadoras para alguém que está experienciando essa perda, né? Essa perda mais complicada. Então, existe comportamento de risco. Além disso, pode ter um empobrecimento das emoções positivas. A pessoa que normalmente conseguia ali, né, fazer uma ponderação entre emoções mais positivas, entre aspas, e emoções mais negativas, fica muito voltada para as emoções negativas. Ela não consegue enriquecer esse repertório de emoções positivas. E aí, consequentemente, tem a ver com a dificuldade na autorregulação emocional, certo? Essa pessoa não se autorregula. Ausência de relações significativas tem a ver também com o que eu mencionei sobre a questão dos déficits na interação social. E, além disso, repercussões psicossomáticas, né? Alguém que a gente muitas vezes vai ver ali que entra num processo mesmo. Tem pessoas que agravam tanto que, às vezes, começam a reproduzir sintomatologias psicossomáticas semelhantes àquelas que a pessoa que morreu tinha, né? Então, sei lá, o pai morreu por câncer de estômago, e aí a filha, que fica ali num processo mais complicado de luto, somatiza e começa a desenvolver sintomatologias psicossomáticas que eram semelhantes à desse pai, né? Então, é algo que pode acontecer. Existe, então, de forma mais resumida, um bloqueio do pesar. Essa pessoa evita, ela não entra em contato. Existem comportamentos de risco, como eu já falei. Pensamentos catastróficos, né? Que é muito comum na nossa vida cotidiana, mas aqui ganha uma outra dimensão. As pessoas julgam o seu processo de luto. Então, acontece esse bloqueio do pesar, essa evitação que eu comentei agora. Essa pessoa ela pode desenvolver os comportamentos de risco que eu também citei. Além disso, é muito comum que aconteçam esses pensamentos catastróficos. Ter pensamentos catastróficos faz parte de alguma forma da vivência dos seres humanos em geral, certo? A gente pode desenvolver pensamentos assim de vez em quando. Aqui é algo que ganha uma outra ordem de intensidade, certo? A pessoa ela começa a julgar o próprio processo de luto, ela não aceita as emoções que estão atravessando esse processo de luto dela, ela se recrimina por estar sofrendo desse jeito, né? É aquele misto de estou sofrendo, preciso sofrer, mas é muito errado que eu esteja sofrendo desse jeito. A pessoa que eu amo não iria se orgulhar, por exemplo, de me ver sofrendo desse tanto. Então, existe essa recriminação do próprio processo de luto. Além disso, como eu falei, um empobrecimento das emoções positivas e um pessimismo, consequentemente, e muitas vezes a perda do sentido de vida, né? Que colocam esse enlutado num risco ainda maior, né? Por exemplo, o risco de suicídio. Quando a gente fala de comportamento autolesivo, comportamento de risco, isso pode incluir o suicídio, né? Então, essa pessoa também está num risco maior para o suicídio. Pensamentos constantes do tipo e se, né? Como seria se eu tivesse feito isso? A ruminação de como seria se eu tivesse feito outra coisa. Tudo isso pode fazer parte também dessa vivência do luto complicado. E aí vou trazer aqui algo mais, vou só pincelar, porque tem a ver com tudo que a gente já comentou, certo? É só porque é importante que a gente saiba onde encontrar a referência. O DSM-5, ele trouxe, sim, a questão do luto, né? O luto como esse luto mais adoecido. A denominação que o DSM-5 utilizou tem muito a ver com a denominação da Preggerson, certo? Eles colocam como transtorno do luto complexo persistente. E aí os critérios têm muito a ver com esses que a gente conversou agora. Eu destaquei algumas palavras para a gente conseguir só olhar para isso, certo? Então, quando ele fala de luto complexo persistente, o DSM está falando sobre que a gente está falando de uma morte de uma pessoa, né? Então, não incluiria, por exemplo, o luto por um animal de estimação. Incluiria apenas o luto por pessoas, pela morte de pessoas. Também não incluiria perdas simbólicas, né? Perda de emprego, perda de outra ordem. Seria a perda pela morte de uma pessoa. Outra coisa que o DSM traz é a diferença entre os critérios para o adulto e para a criança, né? Para o adulto, ele utiliza a maior parte dos critérios para um período de 12 meses após a morte. Para a criança, geralmente um período de 6 meses. Então, muda um pouquinho.
Esse transtorno do luto complicado, do luto complexo persistente, vai estar no final do DSM-5, certo? Vocês acessam lá no final. Então, tudo que ele coloca aqui, como eu já falei, acontece num processo de luto propriamente dito, mas ganha uma outra intensidade. E o DSM também traz a questão do tempo, certo? Então, foca no tempo. A pessoa também traz uma sintomatologia voltada à reação à morte, né? Um sofrimento intenso, essa reação à morte, essa perturbação social ou da identidade. Como sempre, tudo que o DSM traz, né? Ele coloca que é uma perda, é um sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo no funcionamento, ok? Se a pessoa tiver alguns sintomas, mas não tiver prejuízo na vida cotidiana e tudo mais, de alguma forma não vai entrar nesses critérios diagnósticos. E é importante, né, já tentando chegar mais perto do fim do nosso encontro, diferenciar. A gente acha, às vezes, como eu falei, a gente costuma dizer que o luto é igual à tristeza, né? A gente atrela uma coisa à outra, quando, na verdade, o luto ele é bem mais do que tristeza. Muitas vezes, confunde-se também o luto complicado com transtorno depressivo maior, com ansiedade de separação, com transtorno do estresse pós-traumático, e são diferentes, certo? É muito importante diferenciar. Por exemplo, muitas pessoas dizem, fulano está deprimido, mas o fulano ele não está deprimido, ele pode estar até deprimido também, mas ele está, antes de tudo, enlutado, ok? Então, são coisas diferentes. No transtorno depressivo maior, a gente tem uma série de reações, de sintomatologias que vão dizer respeito à vida em geral dessa pessoa. No processo de luto complicado, não. A sintomatologia ela vai ter a ver, apesar de parecer muito com a sintomatologia da depressão, vai ser algo que vai ocorrer após a morte de uma pessoa querida, né? Então tem essa marca da morte. E também o pesar, né? Assim, o sofrimento ele vai ter uma ligação com essa figura perdida, certo? Então não são sinônimos, são coisas diferentes. A pessoa pode ter as duas coisas. Ansiedade de separação também é como se fosse um sintoma dentro do luto, certo? Mas não é o todo. E o transtorno de estresse pós-traumático também é uma outra coisa. Então, ler no DSM tem explicando tudo direitinho, né? A gente não se norteia apenas pelo DSM, mas ele é sim uma linguagem comum para a gente. E como que são as intervenções de luto, né? Assim, eu falei um pouco sobre o diagnóstico, digamos assim, esse diagnóstico mais situacional. E como que a gente intervém, né? Alguns autores trazem 4 instâncias de intervenção, digamos assim. O primeiro momento ali seria apoio e informação, né? Qualquer pessoa treinada pode oferecer apoio e informação para um enlutado que está ali no seu processo de luto propriamente dito. O segundo combo, digamos assim, é um apoio extra, né? Que uma pessoa treinada também pode oferecer, seria um pouquinho mais especializado. O terceiro seria o apoio terapêutico, que geralmente é feito por psicólogos, psiquiatras, profissionais da área de saúde mental. E o quarto, que seria um apoio mais especializado, né? Especialmente no luto complicado, certo? E aí é um luto que não responde à psicoterapia tradicional. Eu preciso tratar um enlutado que está num processo complicado com uma pessoa especializada em luto. Se eu colocar ele para fazer uma psicoterapia convencional, as chances de sucesso são muito menores. Então, é muito importante ter essa informação para saber para onde encaminhar cada pessoa. Queria agradecer, certo? Assim, queria trazer meu agradecimento. Queria também deixar muito, muito claro, né? Assim, para vocês que, na verdade, tudo que a gente tentou conversar aqui não é para a gente colocar nas caixinhas e classificar as pessoas. É para a gente pensar criticamente, é para a gente saber que esse luto ele é um processo normal, sim, mas ele pode em algum momento complicar e aí essa complicação vai exigir um cuidado mais especializado, certo? Trouxe aqui, pincelei algumas questões para a gente pensar, para a gente refletir na nossa prática profissional. Como vimos, o luto complicado ele tem que ser tratado por alguém especializado naquela temática, porque vai saber oferecer o melhor cuidado, né? Assim, cuidados específicos para necessidades específicas. Não posso tratar de qualquer jeito. Foi um prazer conversar com vocês, né? Essa troca, mesmo que não tenha acontecido aqui ao vivo, espero que de alguma forma se reflita aí na vida de vocês e na prática profissional. Agradeço. Deixo aqui também alguns contatos, né? Assim, como eu falei, atuo na clínica e atuo na área hospitalar.
E na clínica eu faço atendimento online, atendimento beleza, e trabalho muito com esse foco no luto. Muito obrigada pelo convite, estamos aqui. Gostaríamos de agradecer à professora Ana Maria. Muito obrigado por sua excelente contribuição. Com essa apresentação, chegamos ao final de nossas apresentações dessa tarde. Voltaremos às 19 horas com as apresentações que encerrarão o primeiro dia do primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Muito obrigada a todos e esperamos vocês aqui com a gente. Até lá!